A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para estudarmos juntos a palavra de Deus, a doutrina da igreja. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nessa nosso segundo encontro sobre o credo da igreja. Estamos começando a estudar o credo niceno-constantinopolitano. Esse grande credo da igreja que nós rezamos muitas vezes durante a celebração da Santa Missa, em certas festas, certas solenidades, e é um credo mais explicitado. E daqui a pouquinho você vai entender por que ele é mais explicitado, né? Nós precisamos entender a nossa fé, entender a nossa doutrina. Ele tem o credo niceno-constantinopolitano, 12 artigos dogmáticos. E assim que começarmos a destrinchá-lo, eu vou ler junto com vocês no catecismo e explicar também o que é um dogma, o que é tudo isso que a igreja, que o magistério da igreja nos ensina, tá bom? Bom, então, em primeiro lugar, hoje vamos continuar o nosso estudo e eu quero que você pegue o seu catecismo da Igreja Católica, né? O seu catecismo. O meu tá velhinho, de tanto que eu estudo, né, gente? De tanto que eu estudei já, né? E estudo. Então, não tenha medo. Olha o meu catecismo, todo riscado. Eu vou dar um exemplo para você. Olha só, ele é todo riscado, todo pintadinho, né? Então não tenha medo de riscar, de apontar, porque você que é ministro da palavra, catequista, como eu, você precisa saber direitinho onde estão as coisas, né? Porque você está aprendendo para transmitir, para a gente levar esse ensinamento para toda a igreja, aqueles que ainda não o têm. Então, vamos pegar o parágrafo 1 do catecismo. Então, abra o seu catecismo no parágrafo 1. Então, olha que bacana isso que o magistério da igreja vem nos ensinar. O catecismo ele tem muito do Sagrada Tradição, muito da Sagrada Escritura, né? É maravilhoso, porque esse catecismo da igreja, ele é o socorro de Deus para nós, para mim e para você. Socorro de Deus nos dias de hoje, né? Graças a Deus que nos foi dado todo este material para estudo, para que entendêssemos, para que amássemos a igreja e a Deus profundamente. Quanto mais se conhece, mais se ama. Isso é com as pessoas e isso é com a igreja e com Deus também, não é? Porque você precisa conhecer a Deus, como nós estudamos no encontro passado. A vontade de Deus é que nós o conheçamos. Jesus veio para este mundo, para o nosso planeta Terra, enviado pelo Pai, para nos revelar quem era o Pai, quem era Ele próprio e o Espírito Santo, não é? Então a vontade de Deus é que nós o conheçamos, né? Nós lemos na aula passada, no nosso encontro passado, João 17, do versículo 1 ao 5, onde Jesus deixou isso muito explicitado, muito declarado. A vontade do Pai é que nós o conheçamos e o conheçamos em espírito e em verdade e nos tornemos dia a dia mais adoradores de Deus, porque Ele é o único Senhor. Amém? Então vamos estudar juntos, né, o capítulo 1 do nosso catecismo. Então diz assim: a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Olha que lindo, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Deus é plenamente feliz em si mesmo. E um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Deus criou a mim e a você para sermos felizes, para participarmos da vida bem-aventurada de Deus. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, Ele está perto do homem. Chama-o, Deus chama, Deus está te chamando. E ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Que lindo isso! Meu irmão, quando você acha que a sua oração bate no telhado e volta, é quando Deus mais está te ouvindo.
Aquela poesia das pegadas na areia, quando foi no momento mais difícil, o homem olha para trás e só vê uma pegada na areia e cobra de Deus, olha, nessa hora, olha, aí você me abandonou. Ele falou, não, essas pegadas não são tuas não, meu filho, essas pegadas são minhas, eu estava te carregando no meu colo. Quantas vezes nós somos carregados por Deus, no colo de Deus, porque pelas nossas forças não suportaríamos aquele problema, não suportaríamos aquela dificuldade, não suportaríamos, mas Deus nos carrega no colo, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. Então, meu irmão, quando você acha que Deus te abandonou, quando você acha que a sua oração bate no telhado e volta, é quando mais Deus está te ouvindo, está te amparando e te carregando no colo. Se deixe amar por Ele. Por isso que Ele fala aqui, chama-o, ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado, porque o pecado nos separou de Deus, o pecado nos dispersou, o pecado nos confunde, o pecado nos torna pessoas infelizes. Mas Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família. Qual é a família de Deus? A igreja. Nós já estudamos sobre igreja. A igreja é o socorro de Deus para esse caos que o pecado causou na vida humana, nesse planeta Terra. A igreja é o socorro de Deus, né? Como nós vimos outro dia, Jesus desceu do céu, Ele é o pontífice, Ele nos religa com Deus, e pelo batismo somos enxertados em Cristo, entramos no corpo, pelo batismo nós somos enxertados no corpo místico da igreja, que é Jesus, né? Jesus é o corpo místico, e o batismo nos enxerta no corpo místico de Cristo, nesse corpo espiritual. Então somos chamados, somos convocados a estar na igreja, porque a igreja é o socorro de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estudar isso, quantas religiões existem, a nossa é mais uma delas, mas com a diferença que a nossa religião católica, apostólica, ela foi fundada por Jesus, por Deus, por um Deus verdadeiramente único, poderoso, criador. Olha o que o capítulo 1 está dizendo, né? Por um ato puro de bondade, Deus criou a mim e a você. Eu não existia, você não existia, nada existia, Deus criou. Isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Nós nos sentirmos vivos, nos sentirmos chamados por Deus, nos sentirmos amados por Deus e queremos conhecer esse Deus que nos chama, que nos ama, que nos ampara, que nos ajuda, né? Isso é maravilhoso. Vamos continuar lendo? Faz isso, né? Então ele nos convoca para a unidade de sua família, a igreja. Faz isso através do Filho que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Então nós somos filhos adotivos de Deus. Sim, todos somos irmãos segundo a natureza. Todos somos irmãos de todas as religiões, raças, crenças. Somos pela natureza irmãos e devemos nos amar como irmãos, nos respeitar como irmãos, sermos mesmo muito respeitosos com todos os nossos irmãos segundo a natureza. Mas quando eu sou igreja, eu sou adotado por Deus como seu filho. E olha só, somos seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Somos herdeiros dessa vida de felicidade que quando você se liga com Deus, ela vai sendo restaurada na sua vida. Essa vida bem-aventurada, que
os problemas podem estar acontecendo, as dificuldades podem estar acontecendo e continuarem acontecendo, mas você é fortalecido, você, sabe, é o poder do Espírito que vem, porque você é filho de Deus, porque você foi batizado, e o batismo te torna filho de Deus segundo a graça de Deus. Então, nós temos assim algo maravilhoso que é, os irmãos na fé, nós estamos juntos, unidos pelo mesmo Espírito, porque somos igreja, porque fazemos parte do corpo místico de Cristo. Então, eu amo todos os nossos irmãos segundo a natureza, mas os meus irmãos segundo a graça, somos um em Cristo Jesus, não é? E esses batizados são filhos de Deus, não são só filhos de Deus segundo a natureza, segundo a criação, é segundo a graça. A graça, não é uma gracinha. Eu fiz uma promessa, um propósito, um voto e alcancei uma graça. Não. Amém, aleluia, glória a Deus por essas graças alcançadas. Mas aqui é a graça de Deus, a graça de Deus, a grande graça que foi derramada em nós, que nos enxertou em Cristo Jesus, que nos fez igreja. Então esses que são um comigo no cristianismo, nessa religião, eu tenho que amá-los e servi-los profundamente. Claro, todos os que precisam da minha ajuda, a gente trabalha com ajuda humanitária, nós temos obras de caridade que eu particularmente participo, nós nos doamos a todos. Mas quando se trata de um irmão na fé, nós temos que nos desdobrar, porque ele é filho de Deus, segundo a graça. Amém? Né? Isso é o que Deus preparou para mim e para você. E não foi só para mim e para você, você que é cristão, foi para todos. Mas é preciso que todos os que ainda não estão na igreja precisam sentir esse desejo de ser de Jesus, de estar conosco. E isso vai depender do meu testemunho e do teu, atrair os homens a Cristo, irmos em missão, vivermos como missionários para trazer toda a humanidade para a igreja. Amém? Então, vamos ver aqui no capítulo 27 do Catecismo, né? Olha que lindo aqui. Porque esse é o desejo de Deus. O homem é capaz de Deus. Capítulo 27 do Catecismo da Igreja. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Está vendo? Então, nós precisamos, nessa vida missionária nossa, de testemunho, também proclamar Jesus com os nossos lábios também. Dizia São Francisco, né? Preguem o Evangelho e, se for necessário, usem palavras. E muitas vezes é necessário usar palavras, mas que quando a sua palavra sai da sua boca, tem os seus atos, tem uma vida por detrás que traz as pessoas, porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus, vamos ler de novo o capítulo 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Então quer dizer que todo homem, homem aqui se diz é o gênero humano, o homem e a mulher, né? Então todo homem tem desejo de Deus. Nós cristãos temos desejo de Deus, e os que não são cristãos também têm desejo de Deus, de algum Deus, que eles podem estar envolvidos com deuses falsos, com energias erradas, com entidades enganosas. Só Deus é o Todo-Poderoso. Por isso que isso está em todo ser humano. Essa busca pelo espiritual, pelo divino. Mas só Deus é divino. Se eu encontrar algumas divindades por aí que não é o divino, Jesus, a Santíssima Trindade, então eu estou envolvido com alguma coisa que está se passando por Deus Todo-Poderoso, mas que não é Deus Todo-Poderoso, né? Então é por isso que o Catecismo Magistério vem nos ensinar isso, né? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar.
Olha só, agora um documento da igreja, eu estou procurando, assim, o meu compêndio aqui, os documentos do Concílio Vaticano II, citado no nosso catecismo. Então, da Gaudium et Spes, no capítulo 19, diz assim: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. A vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele, começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou e o criou por amor. E por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Amém? Então é por isso que aquela felicidade que eu e você procuramos, é em Deus que nós vamos concretizá-la. Quando vivermos na presença de Deus, amaremos como Deus ama, aprenderemos a amar como Ele ama, porque amor se aprende. Amor, a gente não nasce aprendendo a amar, nós não nascemos sabendo perdoar, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a amar. Então eu aprendo que a felicidade que eu procuro é uma construção e Deus quer me ajudar a construir a minha felicidade. E a minha felicidade, a tua felicidade se constrói de uma maneira correta, de uma maneira de alguém que vive segundo as disposições de Deus, segundo a sabedoria que Deus nos ensina. Amém? Muito obrigado por mais uma vez você estar conosco e estamos estudando tudo isso para compreendermos os dogmas da nossa fé nos 12 artigos dogmáticos do Credo Niceno-Constantinopolitano. No nosso próximo encontro, então, vamos continuar a estudar. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Fique conosco, se inscreva no nosso canal e sempre estaremos juntos. Por amor à igreja, amando a Deus. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.